Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lari Lopes. Eu tô muito feliz de contar que dessa vez o episódio vai ser diferente. Nós estamos aqui no ambiente em Gramado, no Podclex, e eu tenho a honra de entrevistar não somente minha amiga, mas também sócia, médica. A Carol, ela é especializada em nutrologia, em performance, e hoje a gente vai bater um papo muito sobre todo esse mundo. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente, minha amiga. É um prazer estar aqui com você, Lari. É sempre bom, a gente sempre bate papos muito gostosos. Hoje eu espero tirar todas as dúvidas de vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carol Magalhães, sou sócia aqui do Clex e a médica que cuida da Lari Lopes. Gente, eu vou te falar uma coisa. Pensar sobre emagrecimento e performance, e a Ká tem me ajudado nessa jornada, é uma coisa tão interessante, porque hoje a gente tem um mundo que é totalmente corrido, e aqui até vai a minha primeira pergunta. Como a gente pode fazer um paciente parar tudo e olhar pra si? Porque a verdade é que a gente vê uma geração que corre, que faz mil coisas, mas muitas vezes não tem tempo pra parar de fazer, sei lá, meia hora de um treino. Qual é o momento que você consegue tocar na alma desse paciente, Ká? Primeiro que a gente precisa deixar claro que você talvez não precise parar tudo para cuidar de você, né? Não dá para eu tentar encaixar, mudar a tua vida inteira para ela caber numa rotina mais saudável, mas tentar fazer com que uma rotina saudável caiba naquilo que já faz parte da sua vida. Esse é o primeiro ponto, é o que eu faço sempre, entender qual é a rotina de vocês para fazer isso funcionar. E o segundo é lembrar que todo mundo que tem uma rotina corrida, todo mundo que tem um trabalho difícil, que tem várias coisas que dependam de você, precisa se cuidar. Porque uma rotina corrida sem pensar em saúde é um castelo de cartas. O que acontece com o teu negócio, com a tua família, com tudo aquilo que você faz que é tão importante hoje, se você adoecer? Ruína. Então não Isso é muito existe forte, né? uma rotina corrida, uma rotina forte, uma performance alta na tua vida se você não cuidar da sua saúde. E você sabe que pensando nisso, até o meu trabalho hoje é exatamente fazer esse olhar para o cliente de como proteger esse patrimônio da melhor forma. E a gente olha pelo seguro de vida uma série de coberturas que a gente chama de doenças graves. E um ponto muito importante que eu acredito que poucos saibam, mas se você é obeso e tem um índice de MC maior do que aquele nível que fala do sobrepeso, o seu custo no seguro de vida é muito mais caro. E a gente, no nosso mercado segurador, a gente chama de agravo. E esse agravo vem por conta da obesidade. E eu queria te perguntar exatamente isso. Hoje a nossa geração, ela não olha a obesidade como uma doença. E eu vejo, e ainda como um lugar de fala, porque eu tô nessa batalha e vencendo todos os dias, o que a obesidade faz no corpo de uma pessoa? Quais são as doenças que podem acarretar através desse aumento de peso? Tá. Então, assim, na nossa geração, igual você falou, não se vê obesidade como uma doença. Sim e não. Tem duas vertentes fortes aqui. As pessoas que romantizam a obesidade, então tratam isso como se fosse um estilo de vida, o que não é. E as pessoas que têm um comportamento mais gordofóbico. E aí eu gosto de dizer que eu não tô nem lá nem cá. Primeiro porque combater a obesidade não é combater o obeso, né? Então a obesidade é uma doença e precisa ser vista como tal. Estar obeso gera tanta inflamação no teu corpo que é, assim, a mãe de todas as doenças. Não existe nenhuma doença que você possa citar para mim que eu não consigo colocar a obesidade como fator de risco. E hoje, gente, isso é importante que vocês entendam, a obesidade está ultrapassando o tabagismo como causa evitável de câncer. Meu Deus do céu. Ou seja, quantas pessoas estão desenvolvendo cânceres que não precisavam ter, que não são de origem genética, por conta da obesidade, por conta desse processo inflamatório que a obesidade gera. Então não dá pra gente achar que isso não é uma doença. Sim. E não é porque os teus exames estão normais, e eu coloco esses normais entre aspas, porque não existe exames normais, existe dentro da curva padrão, mas que não necessariamente são exames em valores ótimos, que você não tem doença. Porque saúde não é ausência de alteração de exame. Saúde é o teu corpo estar funcionando de maneira plena. Da forma, eu brinco com meus pacientes, que Deus planejou, e não da forma que a gente atrapalha ele todos os dias. E a gente atrapalha pra caramba, né? O tempo todo. E é engraçado porque eu falo num lugar de paciente, a gente às vezes só para quando deu tudo errado, né? Normalmente a vida acaba nos levando e aí, ok, engordei um pouquinho, você só compra uma roupa maior. Até o momento que você começa a perceber o seu físico gritando e clamando por ajuda. E aqui vai a minha primeira pergunta. Quais são os, sei lá, 2, 3 principais sintomas que a pessoa começa a perceber que ela precisa ir atrás? Porque aquilo, né? O sobrepeso já é uma taxa, quando a gente fala daquela taxa basal, quando a gente fala da taxa de pessoas que têm sobrepeso, a gente sabe que mais que 50% da sociedade já tem o sobrepeso, né?
Qual é o momento em que o corpo começa a dar sinais? E quais são esses sinais? Então, nem sempre você precisa estar obeso para ter sinais, mas com certeza, se você está obesa, você tem alguns sintomas que talvez você ignore. Então, vamos lá. Fadiga crônica. Então, aquela pessoa que, independente de quanto ela durma, ela sempre se sente cansada. E aí, gente, não é sobre ser preguiçoso. O pessoal acha que obeso é uma pessoa preguiçosa. Não necessariamente. Às vezes é aquela pessoa que trabalha muito, que se doa muito e não doa tempo para si mesmo. Mas é uma pessoa que cumpre com todas as suas Meu tarefas, caso. sempre cansada, sempre sentindo assim, nossa, se eu pudesse eu deitava agora e descansava um pouco. E aí, independente de quanto você descanse, né, de quanto você durma ou pare, você não se sente descansada. O sono não é O reparador, sono né? não é reparador. Segundo sintoma importante, né, alteração do peso, mas alteração da composição corporal. Então, conforme você vai engordando, você vai vendo que você começa a engordar de maneira diferente em lugares diferentes. Quando a gente começa a engordar muito na região central, principalmente a mulher, porque a gordura característica da mulher é quadril e coxa, significa que você já está com resistência à insulina, que o teu corpo já está inflamado, ele já está adoecendo e por isso está depositando mais gordura nessa região visceral, que é a gordura mais perigosa. É a que está associada com maior risco cardíaco, maior risco de AVC, maior risco de câncer, né? E eu diria que sempre, e as pessoas não olham para isso, variação de humor. O teu humor muda, tá? Você se torna mais ansiosa, mais estressada, mais depressiva. Isso também é um sintoma de que as coisas não estão indo bem. Tanto que hoje, até os próprios psiquiatras estão olhando para a obesidade e a gente fica naquela questão meio que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, será que a pessoa obesa se torna depressiva ou ansiosa? Ou é a alteração química da depressão e ansiedade que favorece a obesidade? Não sabemos, mas sabemos que as duas se comportam de maneira circular. E elas se retroalimentam. E se retroalimentam. É tão forte isso que você falou, porque lá quando a gente faz um seguro-saúde para o nosso cliente, existe uma que a gente chama de declaração de saúde. E você que é, então, um usuário de plano de saúde, você sabe que naquela declaração existe uma série de perguntas. E é engraçado porque, normalmente, o plano de saúde ele faz sobre doenças pré-existentes. E a pergunta de doença pré-existente, o brasileiro, ele sempre acha assim, ó... Ah, eu sempre pergunto pro cliente, você tem alguma doença pré-existente? Não, não tenho nada. Ah, eu só tenho uma diabetesinha, eu só tenho uma hipertensão. Então você começa a perceber que algumas doenças se tornaram parte do normal. Exato. E isso é tão preocupante, né? Porque é só uma diabetesinha, só uma hipertensãozinha. E quando você vê essa hipertensão causa talvez um AVC, você médico vai saber falar muito melhor do que eu. As coisas vão se desencadeando em escala, né? Elas E vão, chegando vão em doenças que pra gente são assustadoras. Sim, porque porque o AVC as pessoas entendem como uma doença assustadora. Só que o AVC, ele não acontece de um dia pro outro. Exatamente. É isso que eu penso. O infarto não acontece de um dia pro outro. Então, assim, o AVC, o infarto que essa pessoa teve com 60 anos, é resultado dos maus hábitos que ela começou a ter, talvez, aos 30. Isso é muito louco. E aí as pessoas não prestam atenção nisso. E pensar o quanto o nosso corpo é essa máquina, e essa máquina, ela vai sendo ali alimentada, seja de coisas boas ou ruins. E aqui vai a minha última pergunta nesse olhar de obesidade. Dentre a declaração de saúde, e aí eu quero até te direcionar, se você vai preencher, tem que prestar uma atenção que muitos corretores acabam errando de não explicar. Mas a gente tem o IMC, e eu queria depois que você falasse de onde veio esse índice, por que criar esse índice. Mas o IMC, ele determina ali que a partir de determinado peso e altura, você tem uma coeficiência que bate um número que dá obesidade, grau 1, grau 2, grau 3. E o plano de saúde, para contratos menores do que 30 vidas, ele imputa a carência. O que é essa carência para a obesidade? A famosa bariátrica. E eu queria te perguntar isso. Carol, qual é o momento que um paciente deve fazer a bariátrica? Porque eu vi um estudo, e eu, como trabalho com saúde, eu vejo isso todos os dias. 80% dos pacientes que fazem bariátrica engordam em até 2 anos da cirurgia. Então, peraí, a gente expõe um paciente a uma cirurgia e eu jamais quero militar contra, eu acho que cada médico, cada tratamento tem sua particularidade, e se ela existe, existe um porquê. Mas o que acontece? Porque o que eu acho, eu, Lari leiga, eu penso que a gente não tratou a mentalidade, porque eu tô falando do meu lugar. Seria muito mais fácil fazer uma bariátrica. Eu já tinha batido todos os índices para uma bariátrica, mas a minha mente ainda era uma mente que eu brinco que é aquela mente de gordo, no sentido de eu tava ali pensando na comida e correndo e tudo mais. Então, o que eu queria te perguntar, qual é o momento que esse paciente deve procurar uma bariátrica? Então, assim, IMC, gente, é o peso pela altura ao quadrado, tá?
Hoje a gente já sabe que essa não é a melhor forma de eu avaliar a gordura corporal, a composição corporal da pessoa, até porque se eu tiver uma pessoa muito forte, com alta massa muscular, o IMC dela vai ser alto. A partir de 30 é obesidade, tá? Quando a gente chega no 40, a gente já tá entrando em obesidade mórbida. E aí, pra cirurgia bariátrica, por termos, assim, médicos, né? Ele tem que ser a partir de 40 de IMC, se eu não me engano, Sim. ou um IMC um pouco mais baixo quando há comorbidades. O que é comorbidades? É o paciente, por exemplo, que tem um IMC ali em torno de 38, mas ele já está diabético, hipertenso, então a gente entende que ele tem um risco maior de vida, tá? Agora, quando é a hora certa de indicar a bariátrica, pensando no paciente, gente, isso não é número, né? São pessoas. Como a Lari falou, muita gente faz a bariátrica e perde o resultado. Você sabe qual que é o tempo médio de sucesso da bariátrica? Qual? 3 anos. Caramba. Uma boa parte das pessoas que passam por esse processo voltam a engordar depois do que a gente chama de período de lua de mel, que é a partir do 3º para o 4º ano. Então, imagina assim, você se submeteu a uma cirurgia que vai te deixar desnutrido, com problemas de saúde, porque ela gera agravos de saúde, para o resto da sua vida. E você se manter mais magro só por 3 anos é muito pouco, porque essa cirurgia, se você fizer com 30, vai te acompanhar até os 80, até você realmente virar óbito, né? E o que acontece é isso que você falou, é a parte mental. Porque a cirurgia bariátrica, gente, ela não é um ponto final. Eu quero que vocês foquem no que eu vou falar agora. Cirurgia bariátrica não é um ponto final. Ela é uma vírgula. Ela serve para você recomeçar a escrever a sua história. Então, se você vai para ela sem ter a noção de que mesmo com essa cirurgia não é uma saída fácil, você vai ter que mudar os teus hábitos, mudar a tua cabeça, você vai ter que reajustar a tua rotina, o que vai acontecer é a bariátrica vai te dar tudo o que ela tem para dar. Você vai passar por um processo muito doloroso, porque os primeiros meses pós-bariátrica são terríveis. Tem e um depois copinho, né? Aquelas você coisas. fica em dieta completamente líquida, você sente dor, você não consegue comer. Qualquer pessoa que fizesse a dieta pós-bariátrica sem bariátrica emagreceria. É que a gente não consegue suportar essa dieta, tá? E quando esses efeitos vão passando, o paciente bariátrico ele vai reaprendendo a driblar a cirurgia. Então ele volta a engordar porque ele aprende a comer sorvete, é comum que eles tomem leite condensado na lata, porque a compulsão alimentar ela não é física, né? Ela é mental. Então quando eu trato só o teu estômago, quando eu corto e tiro de você a capacidade de comer em quantidade, mas eu não tirei de você o sofrimento psicológico, eu não tirei de você o ambiente obesogênico no qual você vive, eu não tirei de você o estresse com o qual você convive, eu dificultei você ter acesso à comida, eu dificultei a tua quantidade, mas eu não tirei de você tudo aquilo que é o porquê você come. E o que te fez chegar até ali, né? Que é o que te fez chegar, porque a gente engorda não só pelo que a gente come, mas a gente engorda muito no porquê a gente come. E aí, eu tenho lugar de fala que provavelmente olhando vocês não saibam, mas eu já pesei 103 quilos, eu já fui obesa. Ou seja, a gente tem esperança, pessoal. Eu sei como é estar do outro lado, eu sei o quão Sim. doloroso é você não se reconhecer. Então, eu sei o porquê muitas pessoas vão para a bariátrica achando que é uma solução fácil e não é, porque elas se sentem ali sem outra opção. É aquela sensação de eu já tentei de tudo, eu não consegui, eu não aguento mais. E para algumas pessoas, realmente é um ponto de inflexão, é um ponto de virada. A pessoa tem uma chance de recomeçar, de se ver mais magra, de se sentir melhor e de ter um recomeço. Mas é importante que a gente tenha um apoio psicológico, um apoio familiar, para que essa pessoa tenha condições de dali para frente ter novos hábitos e se manter mais magra. Porque mais difícil do que emagrecer é se manter. E é tão legal isso, Cá, porque nos últimos 2 episódios do nosso podcast em São Paulo, a gente entrevistou um super querido amigo e colega, e ele falou uma frase que me marcou. Ele falou, Lari, a questão da obesidade é que aquele que nasceu obeso ou se tornou obeso, ele é um eterno
frustrado. Por quê? Você sempre começa e erra. E eu falo no meu lugar, né? Vem e volta, aquele famoso efeito sanfona. E eu queria até entender isso. A gente vê alguns comportamentos de compulsão alimentar que tem tratamento de multidisciplinas. Então tem Sim. você como uma nutróloga, e daí você entra com um psicólogo. E Inclusive, no meu aqui, consultório tem uma isso psiquiatra. que eu queria entender, cara, é um tratamento de todas as áreas da vida, né? Como que funciona na Sim. prática o tratamento com você? Precisa ser um tratamento multidisciplinar porque as pessoas são múltiplas, né? Nós não somos uma coisa só. Então, o paciente obeso, ele não é só obeso. A pessoa que precisa emagrecer, essa não é a única jornada que ela tem na vida. E sim, é um frustrado crônico. E quando eu mostro para os meus pacientes o meu resultado, então eu emagreci 30 quilos em menos de um ano, o que é o equivalente a uma cirurgia bariátrica, sem cirurgia. Qual foi o grande diferencial daquilo que eu fiz para ter esse resultado e daquilo que você talvez já tenha tentado fazer e não funcionou? Eu não desisti no meio do processo. Não é que eu comecei a emagrecer e só parei quando eu estava magra. Não é que eu não chorei, não me frustrei, não deu errado. É que eu sabia exatamente qual era o processo, porque eu já trabalhava com isso. Então eu sabia que desistir não ia acelerar. Então eu só continuava, né? Aquele negócio de na hora que dá vontade de desistir, você chora, esperneia, taca a roupa na parede porque não serviu, mas depois você se acalma e fala: "Vamos lá, Tem solução. continua, tem solução". Você sabe que eu até quero falar isso pra você que tá assistindo a gente. E eu não tenho nenhum problema de expor isso, porque eu tô nessa reconstrução da Lari, mas eu parei pra me olhar, né? Eu fiz um treinamento de inteligência emocional e eu ouvi ali uma coisa que me marcou. Quais são as historinhas que você tem contado pra você mesma? E naquele momento eu entendi que eu tinha contado uma série de historinhas e todas essas historinhas fizeram o meu corpo chegar no momento que eu tinha chego. Eu já estava obesa, ainda tô nesse processo de emagrecimento e com uma série de outras doenças sendo desencadeadas por conta da minha escolha. Porque eu acho que é assim, né, Cá? Uma coisa é você ser diabético porque você nasceu. Outra coisa é você ser Sim. diabético porque você fez isso com o seu corpo. E eu cheguei nesse lugar. E quando eu ouvi esse resultado e entendi onde eu estava, eu chorei por 2 dias. Mas desse choro, eu olhei pra mim mesma e falei, eu prometo que eu vou tentar. E aqui é exatamente essa chance. Às vezes a gente desiste porque dá trabalho recomeçar. Mas é esse constante trabalho mental e assim, eu falo eu, Lari, no meu lugar de fala, espiritual, mental e físico, porque eu entendo que essa tríade é o que vai Sim, sustentando porque a nós somos gente. plurais, né? É Nós não isso. somos feitos de uma coisa só. E isso é importante. E eu acho que o grande diferencial do meu trabalho, e o Salário pode comprovar, porque ela é minha paciente, é exatamente olhar a pessoa como um todo. Então, entender quem é você espiritualmente, no que E você você me fez me acredita, enxergar. Aqui eu acho que aqui é um ponto né? muito legal, né? Te Você ajudar fez. a se enxergar É e isso. ajudar a pessoa a enxergar quem ela pode ser. Isso é uma grande parte do meu trabalho. Por quê? Por que que a gente desiste, Lari? Porque a gente tem um merecimento baixo. Qual que é a diferença da mentalidade de um atleta, a mentalidade que a gente chama de mentalidade campeão, para a mentalidade de uma pessoa comum? O campeão não surpreende, né? Então, quando você se enxerga campeão, merecedor, você se enxerga com aquela medalha, com aquele resultado, prêmio, qualquer que seja, tu passa pelo processo porque você sabe que todas as batalhas, todas as dores, todas as renúncias vão te levar naquele lugar que você já é capaz de visualizar na tua cabeça. Mas, quando você é um frustrado crônico, quando você já tentou várias vezes e não conseguiu, é muito difícil se imaginar lá do outro lado. E aí é mais difícil você abrir mão e ter renúncias, dizer não para um prazer imediato de um momento difícil, porque você não tem certeza que você vai ser aquele campeão e ter aquele resultado lá na frente. Então, grande parte do que eu faço é mostrar para vocês que é possível, é fazer com que vocês não desanimem e fazer com que vocês se enxerguem merecedores, se enxerguem naquele resultado. Porque eu vou te falar um negócio. A vida é muito mais fácil do lado de cá. Olha, não, assim, o meu casamento é maravilhoso, é o meu marido, meu casamento mudou de 10 mil pra 100 mil. E por quê? Cara, o cansaço que eu tinha, eu trabalho pra caramba, então de semana eu não tenho chance de não levantar, mas é o que você contou agora no começo. Eu até fazia todos os meus compromissos, mas de uma forma extremamente fadigada. E a gente olha, tô há 30, só pra você entender, né? Eu entrei num desafio pessoal, 60 dias sem falhar no treino e 100 dias sem açúcar. Hoje é meu dia 76 sem açúcar e meu dia 32 sem falhar no treino. E eu olho a Lari de antes e a Lari de agora e eu olho e falo, meu Deus do céu.
É a mesma rotina, é a mesma jornada, mas é uma outra performance. Quanto que você dá conta disso diferente? E quanto os alimentos inflamatórios vão te deixando muito pior. E aquela conta, né? Você vai optar pelo prazer momentâneo ou por algo que é a longo prazo? E no momento aqui, eu quero dizer que você nunca mais vai comer açúcar? Não. Eu acho só que a gente precisa lembrar que a gente é sim merecedor de uma performance melhor. E eu fico pensando na mãe que eu quero ser, na esposa que eu quero ser, enfim, em todas as multifaces que eu tenho como empresária, estudante, e é importantíssimo a gente trazer esse olhar para nós mesmos. E quando eu ouvi tua história e vi que você passou por esse processo, jamais invalidando os médicos que nasceram magros, mas, poxa, é muito mais fácil você falar, oxe, ela tá ali malhadona, eu posso chegar nesse lugar. Então, assim, a importância da gente parar pra se olhar. E aqui vai uma pergunta que eu vi que houve vamos dizer, uma polêmica agora sobre a questão dos implantes hormonais. Eu sempre fui uma paciente que precisei de algumas questões hormonais, e eu lembro que a primeira vez que eu implantei foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque é a mesma história, a gente tem um antes e um depois, e eu aprendi esses dias que o paladar não retrocede, isso é muito real. E eu queria te perguntar, qual que é a tua opinião de tudo isso que está acontecendo? Porque eu, como leiga e fora da área da medicina, tô pensando que deve ser um lobby gigante, não é possível, né? Ah, sem dúvida, Porque, né? poxa, por que proibir algo que salva vidas? O que move o mundo é dinheiro e poder. É A isso. gente não pode achar que isso não vai influenciar. É um grande lobby da indústria farmacêutica, é uma tentativa de reserva de mercado de outras áreas médicas também, né? Alguns laboratórios já voltaram a produzir, entraram com liminar na justiça. E até deixar claro, tá, gente, que essa proibição da Anvisa, ela veio como uma proibição temporária, tá escrito isso lá no decreto, enquanto eles iam investigar algumas denúncias. Denúncias essas que foram feitas num site no qual você pode entrar e não precisa ter um cadastro, não precisa ter um CRM ativo, qualquer pessoa entra lá, faz qualquer denúncia sem preencher nada que seja investigado, né, com veracidade, porque existe uma maneira correta de fazer isso, que é na vigilância sanitária. E aí você tem que se identificar o paciente, tem que ser possível eu buscar a veracidade desses dados. Dá nome à denúncia, né? Dá nome para tua denúncia. Não é o que aconteceu nesse site, você entra lá, inventa qualquer coisa, e aí eles tiraram, mas assim, não tem respaldo para aquilo que foi feito. Porque dizer que nós não temos, por exemplo, estudos de segurança sobre a gestrinona, que é o hormônio que ficou erradamente conhecido como chip da beleza, é vergonhoso. Porque nós somos o país do Dr. Elzimar Coutinho, um médico baiano de Salvador, premiado internacionalmente pelos seus estudos, pela mudança de vida que ele gerou com esse tratamento. Então, como pegar um cara que foi premiado nas melhores universidades do mundo e dizer no país dele que não existe estudo, chega a dar vergonha, né? Ele já é falecido, mas deve ter se revirado no túmulo. Eu imagino. E o mais engraçado é que com essa proibição temporária, de novo, quero ressaltar, as pessoas que tentaram proibir acharam que ia criar um efeito manada no sentido de, uau, que medo, vamos tirar isso, não vamos fazer esse tratamento. E o principal efeito manada que gerou foi o desespero de todas as pacientes que já fizeram esse tratamento, como você, que estão em tratamento e que estão assinando petição e se sentindo desesperadas porque elas tinham qualidade de vida, porque a vida estava melhor, porque a vida estava mais fácil. Quantas mulheres com endometriose estavam sendo tratadas que não tinham mais dor e conseguiam trabalhar, viver, performar? Quantas mulheres menopausadas, e a gente sabe que a saúde não dá atenção suficiente para menopausa, a mulher entra em menopausa aos 45 para morrer aos 80. Você passa metade da tua vida funcionando abaixo da tua capacidade, né? Sem os seus hormônios regulados. Você cansada, mulher que não se enxerga, fica depressiva. Tudo isso com uma coisa que tem um tratamento bom, simples, de respaldo. Esse tipo de tratamento em alguns países da Europa é saúde pública. Que loucura, né? Como é que a gente pode proibir isso aqui e afirmar não existem estudos suficientes? Por que existem estudos suficientes para todo o resto do mundo e não existem estudos suficientes só aqui no Brasil? Isso é muito forte. Então, acho que a gente agora vai continuar acompanhando esse desenrolar aí dessa novela podem mexicana, acompanhar. porque eu vou te falar que deve ser longa, porque eu tô vendo ali na rede social uma série de médicos, né? O pessoal, enfim, os conselhos, todo mundo indo Falando pra a favor, cima. falando contra, mas isso tira a autonomia do médico. Sim, de escolher o melhor tratamento Para o seu paciente, E assim, a autonomia cara, do paciente exato, de fazer o escolher melhor pra tratamento si. para E, si. poxa, eu penso que assim como existe
um monte de corretor de seguros fraudulento, existem corretores bons. Sim. E porque existem os fraudulentos, a gente vai proibir de emitir a pólice. Não, mas Não faz sentido, né? Qual foi a minha resposta até no Instagram? Falaram assim, mas causa risco, pode ter risco de vida. Sim, gente, todos os riscos e colaterais, eles não são do implante, eles são do hormônio. Então, se eu fizer ele em creme, em injeção, em comprimido, os riscos são praticamente os mesmos. O hormônio teria que ter sido proibido, não eu a vou proibir forma o hormônio, de não a forma de aplicar. faz Então, se sentido eu te dou de pirona, ela é de pirona se eu te der injeção ou se eu te der de gota. Se você é alérgico, você é alérgico. O risco é o mesmo. Então, ali é uma coisa de reserva de mercado, né? É uma coisa capitalista, não é uma muito. questão de E ainda saúde. mais olhar pro Brasil. Eu morei nos Estados Unidos e eu sei... Nossa, eu lembro que eu cortei meu dedo, assim, parecia que eu tava aplicando pra casar com alguém pra conseguir o remédio necessário pra infecção do dedo. Então, você olha o Brasil, que é um país que tem uma série de aberturas com um monte de remédios, são muito mais sérios do que efetivamente o implante, e ninguém nem vê quais são as contraindicações. Ninguém tá prestando atenção nisso, Então, é muito né? preocupante isso. É muito mais preocupante quem tá usando hormônio underground, comprando isso. Gente, o povo comprar isso no Instagram, um arrasta pra cima e ninguém tá fiscalizando. Então, uma coisa séria que tinha lá registro pra caramba, uma dificuldade pra ter esse laboratório, foi proibida. E aí, se você fala assim, mas tem risco. Beleza, acidente de carro é uma das coisas que mais mata no nosso país, comprovadamente. Implante definitivamente não é uma das coisas que mata pacientes. Agora, eu vou proibir, eu vou fechar as montadoras de carro porque alguns motoristas são imprudentes e irresponsáveis? Então, de novo, se algum paciente teve problemas e agravos de saúde por conta deste tratamento, a maneira correta de eu resolver isso é eu proibir que todos os outros 90% que têm bons resultados tenham acesso a esse tratamento? Faz sentido isso? É incoerente, né? É completamente incoerente e inconsistente. Gente, que bate-papo maravilhoso. A gente tá indo aqui pra reta final. E eu queria até explicar da onde nós nos conhecemos e por que nós estamos aqui. A gente faz parte do Clex Club, que é um clube de negócios dos maiores empresários do Brasil. E é uma honra estar aqui. A gente é mentorado pelo Joel J, Caio Carneiro e o Flávio Augusto. Inclusive, estamos aqui com o loginho do Clex do nosso lado. E por isso eu conheci a Carol e tão outros maravilhosos sócios. Eu quero te dizer, se você é empresário, você tá dando o maior mole da tua vida que não é participar do Clex, ponto 1. Ponto 2, o poder da ambiência. E pra finalizar, eu queria fazer exatamente essa pergunta. A gente sabe que a medicina tem poucos empresários. Sim. Tem os médicos formados tecnicamente, inteligentes, de forma brilhante, mas que não tem esse olhar pro negócio. O que te fez escolher o Clex? Por que você veio pra cá? Conta pro pessoal aí. Faz um pitch de vendas, vamos trazer gente pra esse clube. Com certeza. Realmente, médico é muito técnico, né? Muito inteligente, mas talvez não tão esperto. A única equipe que a gente aprende a gerenciar na faculdade é a equipe de parada cardíaca. Qualquer coisa que surgiu ali depois disso, a gente não sabe o que fazer. E meu pai é empresário, né? Não tem médico da minha família. Então, em algum momento, eu tive que me tocar que, olha, só com medicina não vai dar. Não vai dar, porque eu preciso expandir, eu preciso olhar para o meu negócio como um negócio. A maioria dos médicos não faz isso. Então, eu entrei para o Clex porque eu queria melhorar, conhecer empresários, pessoas que trabalham, respiram a parte empresarial, melhorar a gestão da minha equipe e porque eu sou uma apaixonada por vendas, gente. Eu vendo muito bem, tá? Eu sou o Caio Carneiro da medicina. É mesmo, inclusive teve uma pontuação e a Carol, a equipe dela, ficou assim no top 3. No top 3, eu sou muito boa e médico não sabe vender. É verdade. E aí, antes que alguém fale, nossa, médico vendendo, meu Deus, que coisa do demônio. Não, gente. Vender é entregar para o seu cliente o que ele precisa na forma daquilo que ele quer. E é isso que eu faço. Não é sobre vender um tratamento que você não precisa, não pode, não vai fazer. Mas é sobre eu ter técnica de venda para eu mostrar para o meu cliente, para o meu paciente, o que ele precisa fazer e garantir que ele tenha adesão. E isso dá resultado. Com certeza. Porque você está mudando a vida da pessoa, você muda a vida da mostrando pessoa. os detalhes que às vezes só porque falaram de uma forma estranha diferente, você né? tem uma assim, aversão. Você vê, você está fazendo um tratamento comigo. Teve excelentes resultados, eu te entreguei só aquilo que você podia e precisava fazer. É isso. Mas te dando a transformação que você sempre buscou. Então, foi isso que eu vim fazer no Clex. Aprender a melhorar as minhas técnicas para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que é a minha providência mesmo. E, obviamente, ganhar dinheiro com isso.
É isso aí, eu amo dinheiro, meu filho, bora ganhar dinheiro. Ó, quero agradecer você por ter chegado com a gente até essa reta final. Se você está aqui, é porque você gostou desse conteúdo. A gente representa aqui a Agnus, eu sou sócia da Agnus, que é uma corretora de seguros, a gente é especialista em plano de saúde, seguro de vida e odonto. Se você precisar de alguma coisa, estamos aqui à disposição. E a Carol, como ela mesma já falou, nutróloga, você consegue encontrar a Carol no Instituto CM, no Instagram. Isso, no Instagram, doutora Carol Magalhães, DRA Carol Magalhães. Esse é meu arroba em qualquer rede social, não tem como não me encontrar, E vou te contar, chega lá, vem com mimo, tem bolsinha fit, tem garrafinha, então eu acho que você tem que fazer... Experiência do cliente experiência do senhor. maravilha, Vou te falar né? que o pessoal do CX lá tá mandando bem, Claro, viu? o pessoal vai lá pra emagrecer, chega lá recebido com bolinho, O café. wheyzinho de manga, então acho que você tem que fazer esse caminho de lá. Quero agradecer você. Se você quiser me seguir nas redes sociais, sou Lari Lopes Firmino, também lá no escritório. A gente tá aqui à disposição. Tenha uma ótima tarde.